compartilhar a tela aqui com você. Tá dando para ver direitinho? Só me confirmem. Então, pessoal, vamos começar. O pessoal vai entrando aí, de qualquer forma tá gravado, então vamos lá. Então, vamos começar, claro, com o sistema nervoso. O sistema nervoso é o sistema do nosso corpo que vai ser responsável por captar as informações, tanto do ambiente interno, então de dentro do nosso corpo, quanto do ambiente externo, de tudo que está à nossa volta. Ele vai processar essas informações e vai gerar e enviar respostas. Então, ele está o tempo todo recebendo estímulos, interpretando e gerando ações a partir disso. O sistema nervoso, eu vou falar aqui da divisão geral e depois eu falo um pouco sobre cada um. Um pouco não, a gente vai falar direitinho sobre cada parte, cada divisão. Mas, no geral, assim, é isso. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. A gente costuma usar essas siglas, assim, né, para não ficar repetindo toda hora. Então, SNC, SNP. Aí, sistema nervoso periférico tem uma outra divisão, que é o sistema nervoso somático, SNS, e sistema nervoso autônomo, ou vegetativo, visceral. Então, é SNA ou SNV, ou vegetativo, visceral, enfim. E aí, aqui tem uma outra divisão, sistema nervoso autônomo. Tem os nervos aferentes e eferentes, que vou falar da diferença entre eles mais para frente. E eu coloquei aqui essa observação no sistema nervoso somático, por quê? Ele também vai possuir os seus nervos aferentes e eferentes. Eu só não coloquei desse jeito porque não tem uma outra subdivisão igual a essa aqui. Então, para não confundir para vocês, para ficar bem visual mesmo, né? Eita, achei melhor não colocar. Mas é isso, ele também tem seus nervos aferentes e eferentes. Então, dentro do sistema nervoso autônomo, especificamente nos nervos eferentes, a gente vai ter essa divisão aqui, do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, no geral, sistema nervoso central e periférico, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Sistema nervoso central. Ele fica literalmente aqui no centro, então, o encéfalo e a medula espinhal. É ele que vai receber as informações, vai processar, vai integrar e vai gerar as respostas. Ele é o centro de controle, o centro de comando do nosso corpo. Então, como eu falei, formado por encéfalo, que vai abranger cérebro, cerebelo, tronco encefálico, vou especificar aqui, e a medula espinal. Então, o encéfalo aqui, medula espinal. Então, o encéfalo, dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro fica com as funções mais complexas, como a gente sabe. Então, pensamento, percepção, linguagem, é tudo, tomada de decisão, basicamente nossa personalidade, digamos assim, tudo fica com o cérebro. O cerebelo vai atuar na coordenação, nosso equilíbrio, em movimentos mais precisos, e o tronco encefálico com funções mais automáticas, funções que a gente não controla geralmente, sabe? Então, aqui coloquei de exemplo respiração e frequência cardíaca. O cérebro costuma ser dividido em lobo frontal, parietal, occipital, temporal, e aqui escondidinho no meio de tudo fica a ínsula. Coloquei assim em geral, só para a gente ter uma noção de cada um. Mas mais para frente, vocês vão conhecer mais sobre eles. Então,
em neuro, quando vocês forem ver o sistema visual, auditivo, tudo isso vai fazer mais sentido. Mas, enfim, o lobo frontal, ele vai controlar os movimentos voluntários, funções executivas, então, tomada de decisão, nosso planejamento, nossa personalidade, comportamento no geral, e a produção da linguagem. A produção que é diferente da compreensão. Então, a produção da linguagem fica no lobo frontal, mais especificamente na área de Broca. Nunca sei, gente, se é Broca ou Broca, mas eu falo Broca. Não sei. Já o lobo parietal vai processar, basicamente, as informações que vêm dos nossos sentidos. Então, também percepção espacial, e é isso, integrar as informações dos nossos sentidos. O lobo temporal fica mais com a audição, a compreensão da linguagem na área de Wernicke e a memória. Occipital, processamento visual, interpretação de imagens, e a ínsula são as sensações internas do nosso corpo, percepção visceral dos nossos órgãos, as emoções e a gustação. Então, a ínsula fica escondidinha e aqui dá pra gente ver bem a divisão dos lobos do cérebro. Cérebro, se a gente fizer... Eu esqueci o nome desse corte que passa assim. Você lembra, Zoe? Esse corte lateral, eu esqueci o nome. Mas se a gente cortar o cérebro assim, nesse sentido, a gente vê claramente essa divisão entre a substância cinzenta, que é essa que fica por fora, e a substância branca. Isso, é algo assim, secção transversal. A substância cinzenta, ela é formada basicamente por corpos celulares dos neurônios, que eu vou mostrar mais pra frente o que é um corpo celular. Dendritos, sinapses e porções iniciais dos axônios, geralmente não mielinizados. Então, corpo celular, essa parte aqui do neurônio. É isso, basicamente. Forma substância cinzenta. É ali que a informação é processada, integrada. É aqui que vão ocorrer as sinapses. E ela que vai formar o córtex cerebral, que é realmente essa parte mais externa aqui do nosso cérebro. Também aparecem núcleos internos, por exemplo, núcleos da base, aqui, no caso. Eles ficam junto à substância branca, estão vendo? Mas não é. Esses são os núcleos. Já a substância branca é composta principalmente por axônios mielinizados. E a cor da substância vem da bainha de mielina, que é rica em lipídios. Aqui tem uma explicação da bainha de mielina, mas mais pra frente a gente vai se aprofundar nisso. A substância branca... Show. Tá aí, gente, o nome. Obrigada, Zoe. A substância branca já vai ficar responsável pela condução. Então, enquanto a cinzenta vai processar a informação, a branca vai conduzir. Então, ela vai conduzir os impulsos elétricos e vai comunicar áreas diferentes do sistema nervoso central. Ela fica mais interna, né? Essa parte aqui de dentro. E ela depende totalmente da mielina, porque quanto mais mielinizado o axônio, mais eficiente vai ser a condução, vai ser mais rápido. Mais pra frente tem um GIF, um videozinho, que dá pra gente ver claramente a diferença da rapidez com que a informação é transmitida, quando o axônio tem e quando não tem a bainha de mielina. Então, ela está muito associada à velocidade da informação. Vamos agora para a medula espinal. Então, sistema nervoso central, encéfalo, que é o que eu estava falando, e agora medula espinal. A medula espinal é o que vai conectar o cérebro ao resto do corpo, ao sistema nervoso periférico. Ela vai transmitir informações nervosas. E não só isso, ela não tem só um papel de transmissão. Ela vai produzir reflexos, vai controlar reflexos. Então, sabe aquela resposta que a gente tem automática, que não precisa pensar muito? É a medula que vai comandar. Ela também é formada, assim como o cérebro, por substância cinzenta e substância branca.
mas vai ser o contrário. Enquanto no cérebro a substância cinzenta é a mais externa, na medula ela vai ser mais interna. Então, a substância cinzenta é essa parte aqui, ó, que parece um H ou uma borboleta, não sei. Ela é formada por corpos celulares e interneurônios não mielinizados. Então, corpos celulares, de novo, essa parte aqui do neurônio, e interneurônios. Os interneurônios são neurônios de conexão. Eles não estão realmente levando ou trazendo informação. Eles estão conectando outros neurônios, passando informação ali entre eles. Então, eles que vão formar a substância cinzenta da medula espinal. Já a substância branca, que fica aqui ao redor, é formada por axônios mielinizados. Axônios mielinizados, esse aqui é um exemplo de um axônio aqui mielinizado, e no caso aqui a bainha de mielina está em roxo. Ela é uma camada lipídica, então é rica em gordura, que vai envolver o axônio, da maioria dos neurônios. Não são todos, mas é da maioria. Ela vai funcionar como um isolante elétrico. Então, é como se, quando ela está ali, o impulso é mais difícil de ser perdido, sabe? E ela vai aumentar a velocidade da transmissão da condução. O nome disso é condução saltatória. Vou explicar melhor mais para frente, mas basicamente é isso. Ela é muito importante para a informação ser passada mais rapidamente, não se perder. A medula espinal tem a parte posterior, que é essa aqui dorsal, que é sensitiva, e a anterior ventral, que é motora. Então, é como se a informação entrasse pela dorsal e saísse pela ventral. Sensitiva. Então, está recebendo informações dos sentidos. E motora, que é a que sai, está levando o comando para o músculo, para o efetor, no geral. Está indo para o seu destino. As raízes dos nervos da medula. As raízes são essas coisinhas aqui, ó. São tipo mini cabinhos saindo da medula. E os nervos são esses aqui, ó. Então, cada nervo vai ter duas raízes. Dá pra gente ver aqui bem claramente a raiz dorsal, que tem um gânglio, e a raiz ventral, que não tem. Então, a raiz dorsal atrás, ventral na frente, dorsal, ventral, dorsal, ventral. Então, a raiz dorsal é sensitiva, aqui está entrando informação, e a ventral motora aqui está saindo. Aqui elas vão se juntar e vão formar um nervo misto. Todos os nervos da medula espinal são nervos mistos. Então, eles têm essas duas raízes, raiz dorsal, raiz ventral, e vão se juntar. Aqui, uma outra função da medula, né, como eu tinha falado, ela não vai só transmitir a informação que vai vir do cérebro, ela também tem essa função do arco reflexo, que é rápido, ela consegue lidar com isso sozinha, a informação não chega no cérebro. Então, temos esse exemplo aqui do reflexo patelar. Então, alguém, um médico, vai dar uma leve batidinha aqui no tendão patelar. Então, esse aqui. A informação vai direto para a medula. Não, aqui, ó. Vai direto para a medula, no axônio sensorial. Estão vendo aqui o interneurônio fazendo a conexão? Então, ele está comunicando o axônio sensorial aqui, ó, com o axônio motor. Então, é isso. Não precisou chegar no cérebro, na medula mesmo. A informação vai sair pelos axônios motores e a pessoa vai estender a perna. Todo esse circuito sem a participação consciente do cérebro. O que é o interneurônio? Vou voltar aqui para mostrar para você. Tá aqui, ó. São neurônios que conectam outros neurônios. Eles vão passar informação entre um neurônio e outro no sistema nervoso central. Eles não estão
exatamente levando informação. Eles estão conectando outros neurônios, fazendo integração, entendeu? É isso, e aqui está uma função mais clara dele. Nada. Agora, gente, saindo um pouco do sistema nervoso central, vamos falar do sistema nervoso periférico. É ele que vai receber as informações do ambiente interno do nosso corpo e externo e vai levar essas informações para o nosso sistema nervoso central. Lá que elas vão ser interpretadas e a resposta vai ser produzida. E aí, de novo, o sistema nervoso periférico vai levar essas informações. Ele que vai conectar o corpo, isso, exatamente. Ele é o fofoqueiro da história. O sistema nervoso periférico que vai conectar o corpo e o sistema nervoso central. Ele é formado por nervos e gânglios, basicamente. Nervos. Nós temos nervos cranianos, que saem do encéfalo, e nós temos 12 pares. E espinhais, que são aqueles que eu estava mostrando, que tem a raiz ventral, dorsal, são os que saem da medula. Nós temos 31 pares deles. Eles basicamente conectam o corpo, né, ao sistema nervoso central. Estão ali coladinhos na medula. O que são nervos? São feixes de axônios. Essa parte aqui do neurônio. Então, nervos são vários desses. E gânglios. Gânglios são agrupamentos de corpos celulares de neurônios que ficam fora do sistema nervoso central. Então, os gânglios estão no sistema nervoso periférico, não no sistema nervoso central. Então, agrupamentos de corpos celulares. É isso. Sistema nervoso periférico são nervos e gânglios. Um fluxo geral da informação, que é o que a gente já falou basicamente. Então, vai entrar informação, vai ser processada pelo sistema nervoso central e vai sair uma resposta motora. Agora sim, vamos falar da diferença dos nervos sensoriais e motores. Os nervos sensoriais, eles vão pegar a informação, eles que vão receber a informação no nosso corpo por meio de receptores e vão levar para o sistema nervoso central. Então, nervos sensoriais, a gente consegue pensar em o que? Sentidos. São chamados de nervos aferentes. Eu coloquei aqui um truquezinho que eu acho melhor para gravar. Aferentes, lembrem de avançar. Então, eles estão indo em direção ao sistema nervoso central. Eles estão chegando com informação, estão avançando. São os aferentes. Já os motores, eferentes, eles vão sair. Então, os nervos sensoriais estão chegando com a informação, os motores estão saindo com a resposta. Então, a informação chegou pelos nervos sensoriais, aferentes. Ela vai ser processada no sistema nervoso central e os nervos motores vão levar a resposta que foi gerada para os órgãos efetores. O efetor vai ser o destino final, basicamente. É para onde a informação está sendo levada. Então, nos músculos, por exemplo, a informação chegou nos músculos, vai o quê? Gerar um movimento. Chegou no órgão. Para quê? Para regular funções internas. Então, aqui um outro truquezinho, eferentes de evacuar. Ele está saindo, indo embora do sistema nervoso central com a informação. Deu para entender, gente, a diferença? Porque essa parte aqui, assim, pelo menos eu achava bem chatinha de entender. Aferentes, eferentes, pode ser confuso no início. Mas, assim, depois que a gente entende, fica mais fácil também de gravar. Aferente, eferente. Enfim. E também temos os nervos mistos. Por exemplo, aqueles da medula, que possuem fibras sensoriais e motoras. Então, ele, ao mesmo tempo, ele consegue levar a informação para o sistema nervoso central e trazer a resposta no mesmo nervo. Aqui coloquei um exemplo de circuito. Se eu não me engano, isso aqui está no slide do Santiago. Enfim, uma pessoa enrostou aqui no que eu acho que é um prego, né? Os receptores sensoriais vão captar a dor. Então, eles vão vir aqui
daqui, da medula, né, vão para o cérebro, vai ser processado e vai gerar uma resposta. Nisso, os neurônios motores vão trazer a resposta. E aqui, ó, o resultado. Contração muscular, levanta o braço. Você vai tirar o braço dali. O sistema nervoso periférico também tem suas próprias divisões, né? Como a gente viu lá no início. Então, primeira subdivisão. Ele é dividido em sistema nervoso somático e autônomo, ou visceral ou vegetativo. Sistema nervoso somático, ou SNS. Ele vai ser responsável pela nossa relação com o meio externo. Então, pelo controle voluntário dos movimentos. É o que a gente tem consciência. Então, por exemplo, os músculos esqueléticos, a gente controla, né, graças ao sistema nervoso somático, condução de sensações conscientes. Componentes do sistema nervoso somático: nervos aferentes e eferentes. Então, aferentes levam informações do sistema nervoso central e eferentes saem do sistema nervoso central com as respostas que vão para os músculos, por exemplo. Então, exemplos de funções, né, o que a gente faz graças ao sistema nervoso somático. Levantar o braço, então, se mexer. Eu escolhi, sei lá, tocar aqui numa coisa, sabe? Sentir calor, todas essas percepções são graças ao sistema nervoso somático. Já o autônomo, enquanto o somático fica com o meio externo, o autônomo é o controle interno do nosso corpo. São funções involuntárias, a gente não escolhe controlar. Por exemplo, eu coloquei aqui, né, frequência cardíaca. A gente não está controlando os nossos batimentos, a nossa pressão, respiração. Tudo bem, a gente pode escolher parar de respirar ali por alguns momentos, mas se a gente esquecer que está respirando, a gente vai continuar normal, graças ao sistema nervoso autônomo. Então, ele vai atuar sobre o músculo liso, que são os nossos órgãos, músculo cardíaco e glândulas. De novo, ele pode ter outros nomes. Então, eu coloquei aqui sistema nervoso autônomo, mas também pode ser sistema nervoso visceral ou vegetativo. Mas eu gosto muito de usar autônomo. E é bom também para lembrar, né, que autônomo, então, ele controla sozinho. Acho que assim a gente consegue entender melhor. E ele também vai ter sua subdivisão. Ele é dividido em simpático e parasimpático. Então, sistema nervoso autônomo simpático é o que a gente chama de luta ou fuga. Ele te prepara para lutar ou fugir. São situações de estresse, de medo, de ansiedade, que você vai gastar energia. Então, coloquei aqui que ele estimula, organiza e mobiliza recursos energéticos em situações como essa, de ameaça, de estresse. Por exemplo, seu coração disparar quando você leva um susto ou quando você está nervoso. Antes de uma prova muito importante, sua mão começa a suar, vem aquele estresse, aquela ansiedade. Quando você está muito nervoso, que a digestão diminui. Tudo isso é no sistema nervoso simpático. Já o parasimpático é responsável por repouso, digestão, é o contrário. Enquanto o sistema nervoso simpático vai gastar energia, o parasimpático vai conservar a energia quando a gente está mais relaxado. Por exemplo, depois do almoço, você comeu bem, está ali bem tranquilo, relaxando, não vai acontecer a digestão. A diminuição da frequência cardíaca quando a gente está em repouso, relaxado, a produção de saliva. Mas é importante a gente ter uma noção de que também não é 8 ou 80, assim, ou é um ou é outro. Não... A gente divide dessa forma porque é mais fácil, né, de estudar, de entender. Mas também não é sempre assim, sabe? Separadinho. Aqui essa imagem está nos slides do Thiago também, que a gente tem exemplos do que cada um faz. Então, parasimpático, que é o de relaxamento. Contrair a pupila, estimular a salivação, reduzir batimentos cardíacos. Já o simpático, luta ou fuga. Dilatar a pupila, inibir a salivação, acelerar os batimentos cardíacos.
Agora a gente vai falar da diferença da via motora somática e da via motora autônoma. Então, via motora, dos nervos motores, que são os que estão saindo do sistema nervoso central e levando informação para o efetor. Tem uma diferença no sistema nervoso somático e no sistema nervoso autônomo. Então, a via motora somática, qual que é a diferença? No sistema nervoso até o músculo efetor vai ter só um neurônio. É direto. Ela não vai parar em nenhum lugar a informação, né? Vai do sistema nervoso central direto para o músculo. É um neurônio motor. Enquanto na via motora autônoma são dois neurônios, porque entre eles tem um gânglio. Então, a via motora vai sair do sistema nervoso central, vai chegar num gânglio, aí dali vai vir outro neurônio, e aí sim vai chegar no órgão. Coloquei aqui dessa forma, mas assim é mais visual, né? Acho. Via motora somática. Um neurônio só, direto até o efetor. E a autônoma. Então, o neurônio pré-ganglionar fica antes do gânglio. Aqui no meio tem um gânglio. Gânglio, que é um agrupamento de corpos celulares de neurônios. E depois do gânglio, temos o neurônio pós-ganglionar, que está chegando no efetor. Então, é isso. Temos o pré-ganglionar, chega no gânglio, depois o pós-ganglionar. Tem uma outra diferença, além dessa diferença geral, né, entre a via somática e a autônoma. Dentro da autônoma tem mais uma diferença ali. Então, tá, temos dois neurônios, o gânglio no meio. Só que, lembram, né, que o sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. No simpático, né, o neurônio pré-ganglionar vai liberar acetilcolina no gânglio. E o neurônio pós-ganglionar vai liberar noradrenalina no efetor. Então, estão vendo que muda o neurotransmissor. Primeiro é acetilcolina e depois noradrenalina, no simpático. Já no parasimpático, vai continuar acetilcolina nos dois. Então, no neurônio pré-ganglionar, acetilcolina vai liberar no gânglio, depois acetilcolina no efetor. Mesma coisa. Isso aqui também está no slide do Santiago, mas eu lembro que quando eu fiz essa matéria, eu fiz um desenho assim no meu caderno e eu tentei imitar aqui no slide, porque eu acho que assim, de uma forma mais fácil, fica melhor para a gente entender do que assim. Mas basicamente é a mesma coisa. Então aqui, ó, via motora somática. É um neurônio só, direto até o músculo esquelético. Já o autônomo ou visceral, pré-ganglionar, gânglio, pós-ganglionar, aqui mesma coisa. E percebam essa diferença. Então, no simpático, acetilcolina, estão vendo aqui em laranja, tá a legenda aqui, né? Acetilcolina, que vai liberar no gânglio, e depois noradrenalina, para o músculo liso, cardíaco e as glândulas. Já o parasimpático é acetilcolina direto, antes e depois, tá vendo? Tudo laranja. Agora, vamos falar especificamente deles, os neurônios. Antes disso, gente, tá tudo certo até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Ai, obrigada. Fico muito feliz, gente. Espero que tenha dado para entender. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem perguntar agora, podem falar. Se não tiver, a gente segue e vai para neurônio. Ai, que bom, gente. Espero que esteja tudo bem claro. Pode falar, Cassiane. Tá conseguindo me ouvir? Boa noite. Boa noite, estou te ouvindo. Pamela, como você falou acerca dos nervos cranianos,
Eu me recordo de o Santiago comentar, ele não aprofundou, e aí a gente fica assim, né? Será que é importante ou não? Sobre Aham. o nervo vago, o que que você acha? Eu gostaria assim de saber se a gente tem que se deter a isso ou não. Olha, eu posso. Fecha o microfone, amor, tá vindo barulho. Zoe, fala então aí pra mim, porque eu não achava que era muito importante, não. Mas pode falar, fica à vontade. Show. Então tá. Tem mais alguma dúvida? Se não tiver, acho que a gente pode seguir. Então tá, pessoal, vou falar agora dos neurônios, são. Atenção, diminuir. Aí. São a estrela, né, do nosso sistema nervoso. Eles são a unidade funcional do sistema, são as células especializadas do sistema nervoso. Eles que vão receber as informações, vão processar e vão transmitir os sinais elétricos, vão fazer as sinapses que vão levar essa informação de um neurônio ao outro. Vamos falar um pouco da estrutura. Ele é formado por dendritos, que são essas partezinhas aqui, ó, que vão receber os estímulos. São como se fossem anteninhas. Estão vendo que as informações vão, os estímulos, né, vão chegar aqui. Eles que recebem sinais de outros neurônios. Aqui, por exemplo, dendrito está recebendo desse neurônio aqui. Corpo celular. É essa parte aqui, ó. Ele contém o núcleo do neurônio. É o centro de integração. Ele é responsável pelo metabolismo do neurônio. E é aqui que vai ser decidido se o neurônio dispara ou não. Mais especificamente no cone de implantação, vai acontecer a somação dos sinais. Então, ele está o tempo todo ali recebendo, né, sinais, mas ele não vai disparar do nada, assim, ou com um estímulo fraco, não. Tem que chegar no limiar dele para ele disparar. A gente vai falar disso mais aprofundado na próxima monitoria. Mas é aqui que vai acontecer que os estímulos vão ser somados e vai acontecer a decisão se dispara ou não. O axônio, essa parte aqui do neurônio, é onde vai ser conduzida a informação. Ele que vai levar o potencial de ação. Então, tá aqui, ó, sinal de entrada, integração, sinal de saída. Ele vai conduzir informação até o próximo neurônio. E ele pode conter a bainha de mielina, que vou explicar aqui o que é, mas estão vendo aqui, ó, essas coisinhas aqui são bainhas de mielina. E entre elas, esses espaços aqui, são os nódulos de Ranvier. Também vou explicar depois o que é isso. Terminais axonais. Aqui, um terminal. É aqui que vai ser transmitida a informação. Eles que vão liberar os neurotransmissores.
na fenda sináptica. Então, dá para reparar aqui mesmo nessa imagem que um neurônio não está colado no outro, eles não vão se encaixar para passar informação. Não, os neurotransmissores são liberados na fenda sináptica. Aqui tem um espacinho entre um e outro, sabe? Bainha de mielina. Gente, ela é muito importante. Já falei um pouco dela no início, né? Mas ela vai ser como uma camada isolante aqui nos axônios dos neurônios, da maioria, mas não de todos. E é graças a ela que o impulso vai ser conduzido de maneira mais rapidamente. Então, eu coloquei aqui esse videozinho. Olha só a diferença do estímulo sendo conduzido no neurônio sem a bainha de mielina e com é rapidinho. Alguém levantou a mão, ouviu um barulho, ou é uma mensagem no chat? Deixa eu ver. Pode falar. Volta rapidinho. Os neurotransmissores são liberados na fenda sináptica, é isso? Isso. Ah, ok. Aqui, ó. Quer dizer que eles não vão... não é como se fosse assim, um canal, sabe? Eles vão se conectar e vão passar o neurotransmissor. Não, eles são liberados na fenda. Entendeu? Show. Então, tá. Bainha de mielina. Qual que é o nome disso aqui? Dessa rapidez, é como se o estímulo fosse saltando. O nome disso é literalmente condução saltatória. É como se fosse pulando entre essas regiões aqui, ó, onde não tem bainha de mielina. São os nódulos de Ranvier. Então, o impulso vai pulando rapidinho. Sem a mielina, olha como ele vai mais devagar. É realmente, assim, muita diferença de velocidade de um neurônio com mielina e sem mielina. Tipos de neurônios. Essa parte aqui, a gente vai passar rapidinho. Acho que essa tem esse slide. Mas, basicamente, um bipolar vai ter o axônio, um axônio para cá, um dendrito para cá. Vai se dividir aqui. Multipolar, um axônio e vários dendritos. E o pseudo-unipolar é esse aqui que fica mais pro ladinho. É um axônio e a informação não precisa necessariamente entrar aqui, passar no corpo celular. Ela vai direto para o axônio. Propriedades fundamentais dos neurônios. Excitabilidade, condutibilidade. O que é excitabilidade? É a capacidade do neurônio de responder a estímulos. Então, ele vai receber vários estímulos e ele tem capacidade de responder a eles. Eles geram potencial de ação. Esses estímulos alteram o potencial da membrana do neurônio, mas isso a gente vai falar na próxima monitoria. E podem ou não gerar um potencial de ação. E condutibilidade é a capacidade que o neurônio tem de passar esse sinal elétrico adiante. O impulso percorrer o neurônio, né, pelo axônio ali, do início do neurônio até o final, até o terminal axonal e ser passado para o próximo neurônio. Então, é o que eu estava falando, né, mas coloquei aqui de uma forma bem resumida. Não vai ser qualquer estímulo que vai mexer com o neurônio, que vai fazer ele gerar ali um potencial de ação. Ele recebe vários sinais excitatórios ou inibitórios. Vai acontecer a somação e o neurônio só vai disparar se atingir o seu limiar, que é mais ou menos menos 55 milivolts. Mas não se preocupem com isso agora, a gente vai falar melhor na próxima monitoria. Agora, uma parte muito importante também são as células de apoio dos neurônios. As células de apoio do nosso sistema nervoso são chamadas de células da glia. Não são neurônios, tá? São células que vão dar esse suporte para os neurônios, então elas não vão gerar potencial de ação. Mas, hoje em dia, sabe-se que elas têm sim suas próprias funções. Antes, era isso que achavam das células da glia, a única função delas era estar ali, apoiando os neurônios, ajudando os neurônios. Hoje a gente já sabe
que elas têm funções além disso, elas têm funções próprias. Gente, a chamada vai acabar? Ouvi um barulho. É isso? 15 minutos. Show. Gente, vou ver se dá pra ir. Se não der, eu crio um outro link e mando lá no grupo, tá bom? Mas tá quase acabando, então talvez dê. Então, células da glia. Inclusive, existem mais células da glia do que neurônios. Bem mais, assim. Então, células da glia do sistema nervoso central. Nós temos os astrócitos, que têm o formato de estrela, assim, como se fosse uma estrelinha. Eu coloquei imagens mais pra frente, depois eu vou mostrar com todos. São as células, são as maiores e a que a gente tem em mais quantidade no sistema nervoso central. Então, ele que vai dar sustentação para os neurônios, vai controlar o ambiente químico e participar da barreira hematoencefálica, que vai controlar, é muito importante, que vai proteger o nosso cérebro, né? Vai controlar o que pode ou não sair do nosso sangue e entrar no cérebro. Os oligodendrócitos vão produzir a bainha de mielina. Lembra que eu acabei de falar da condução saltatória? A bainha de mielina é super importante. Os oligodendrócitos que vão formar as bainhas. E é uma diferença aqui importante que a gente vai ver do sistema nervoso central para o periférico, mas no central, que tem os oligodendrócitos, uma única célula, um oligodendrócito, pode mielinizar vários axônios ao mesmo tempo. Isso a gente vai conseguir ver melhor na imagem. Mas, enfim, guardem essa informação. Também temos as micróglias, que são basicamente o sistema imune do nosso cérebro. São células de defesa. Então, elas realizam fagocitose, remoção de dendritos, respondem a infecções e lesões. Células ependimárias, elas que vão produzir o líquido cefalorraquidiano e ajudar a circular, que é muito importante, que vai proteger o nosso cérebro, além de manter o equilíbrio químico. Agora, no sistema nervoso periférico, nós temos as células de Schwann, que produzem a mielina no sistema nervoso periférico. Então, é como se fossem os oligodendrócitos do sistema nervoso periférico. Só que essa é a diferença que eu tinha falado. Enquanto no central, um oligodendrócito pode mielinizar vários axônios, vários neurônios, no sistema nervoso periférico, uma célula mieliniza uma partezinha do axônio. Então, coloquei essa imagem aqui, ó, o núcleo da célula. Ela vai se enrolar em volta do axônio e vai formar uma partezinha mielinizada. Enquanto no oligodendrócito, um só vai mielinizar vários. E também tem as células satélite, que vão envolver o corpo celular dos neurônios nos gânglios, que vão dar suporte e regular o ambiente químico. Então, aqui temos as fotinhas, os astrócitos, que parecem realmente uma estrelinha, por causa de várias dessas coisas que eles têm. Os oligodendrócitos aqui, ó, estão mielinizando axônios, as ependimárias, micróglias e as de Schwann. Cada uma aqui, ó, é uma célula de Schwann. Tem essa outra imagem aqui que dá para ver bem. Os oligodendrócitos, olha só, são vários axônios. Estão vendo como é como se ele fosse se esticando, digamos assim, ó. E ele vai mielinizar vários astrócitos, micróglias, enfim. Se tem alguma dúvida, gente, hoje a gente vai parar por aqui. É realmente a introdução, assim, na matéria da P1. Na próxima monitoria que a gente vai continuar e a gente vai terminar com a matéria. Mas podem perguntar, podem... O que vocês quiserem falar, manda aí. Calma, a gente vai abrir o chat. Ai, obrigada, gente. Obrigada, espero que tenha dado para entender. Tenha ficado tudo bem. Depois, depois vocês mandam lá no grupo o que vocês acharam. Podem falar, a gente está começando agora, né, com as monitorias, então
quiserem dar um feedback, ajuda muito, é muito importante para a gente. Mandem aí dúvidas. Podem mandar no privado também, se vocês não quiserem mandar aqui. Podem mandar tanto no grupo quanto no nosso privado. Fiquem à vontade. Sim, ficou gravada. A gente vai disponibilizar depois. A gente manda lá no grupo. Cassiane, sobre o córtex, qual foi a sua dúvida especificamente? Se você queria saber. Se você não quiser falar aqui também, manda no WhatsApp, manda lá no privado. Pergunta com mais detalhes que eu te explico. Gente, tô lendo aqui o chat, tá? Então, o que é mais importante é complicado. É difícil, porque o Santiago costuma pegar detalhes de uma parte junto com outra. Zoe, se você tiver uma opinião aí também para ajudar. Isso. Mas assim, gente, não, não precisa se preocupar, porque a gente se aprofunda disso em neuro. Sim. Olha, eu tenho opiniões, tá? Eu não gosto de deixar em branco. Eu acho que isso é muito pessoal. É, sim. Gente, mas o que eu recomendo sobre estudo dirigido é vocês irem fazendo com o que vocês sabem. Então, depois vai, compara com o gabarito, olha as explicações e marca
as questões que vocês ficaram mais em dúvida. Então, assim, essa aqui eu consegui responder bem, beleza? Sei esse conteúdo. As questões que vocês não souberam, tipo, fiquei em dúvida em tal termo, pesquisa o termo, vai atrás de entender melhor, sabe? Foca nos pontos fracos. Que é isso, se cair na prova, você já fez a revisão, você já está mais focado naquilo ali. A P1, eu tenho quase certeza que tem propriedades bioelétricas também. Sim, a gente vai ver semana que vem. Sim, depois que a gente entende, faz sentido. Fica mais tranquilo, não precisa se desesperar. Sim. E mais uma vez, fiquem à vontade para mandar mensagem no grupo, no privado, qualquer dúvida pode mandar pra gente. E é isso, não precisa ter vergonha. Mas é isso, mandem. É isso, gente. Sim, é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada a todo mundo que veio, que participou. E é isso, até a próxima. Sim, é muito bonito. Tchau, gente. Obrigada.